Olá, muito bom dia. Hoje, dia 26 de outubro de 2022, estamos exatamente a 4 dias da eleição mais importante da história do nosso país e com uma bomba que aconteceu agora cedo. Nós já vamos trazer para vocês e para discutir esse e muitos outros assuntos. Já quero trazer para cá meu amigo analista político, Gustavo Reis. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Alain. Bom dia a todos vocês que nos acompanham aqui no Todo Poder Emana do Povo, no Jornal da Manhã. E também meu amigo analista político, doutor e professor André Queiroz. Bom dia, professor André. Bom dia, meu amigo Alain, meu amigo Gustavo, e bom dia para a nossa querida e qualificada audiência. Bom, e bom dia principalmente a vocês que nos assistem todos os dias aqui, seja da sua casa, do seu trabalho, nos ouvindo no seu carro, quem sabe no celular, no trem, no ônibus. Muito obrigado pela sua companhia. Bom, nós já vamos começar com uma notícia muito, mas muito quente e perigosíssima. A gente vai evitar aqui usar algumas palavras que nós gostaríamos de usar para que não tenhamos problemas e amanhã o canal ser censurado ou derrubado, mas essa notícia, eu diria que é bombástica, que corrobora tudo que tem sido mostrado pelo governo, sobretudo nesses últimos 2 dias, quando o ministro das Comunicações, Fábio Farias, mostrou indícios de fraudes por parte de emissoras de rádio e, sobretudo, TV também, no Nordeste, que acabaram não veiculando a quantidade de propagandas que deveriam ter sido veiculadas. Acabou de sair uma notícia que o TSE exonerou um servidor responsável pelas inserções da propaganda eleitoral. Vou ler a notícia. Em meio à denúncia da campanha de Jair Bolsonaro sobre ter sido prejudicado em inserções nas rádios, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu exonerar o servidor Alexandre Gomes Machado, assessor de gabinete da Secretaria Judiciária, geral da Presidência. Machado exercia a função de coordenador do pool de emissoras, sendo o responsável pelo recebimento dos arquivos com as peças publicitárias e sua disponibilização no sistema eletrônico do TSE, para que sejam baixadas pelas emissoras de rádio e TV. Gustavo Reis, é uma notícia bombástica. É óbvio que existem 2 linhas aqui para a gente traçar. A primeira é que o servidor pode estar sendo apenas um boi de piranha, né? E é o que provavelmente é o que seja mais provável, né? Segundo, que esse servidor tem que ter imediatamente a segurança, a blindagem da Polícia Federal, porque ele pode, de uma hora para outra, tropeçar em algum lugar, bater com a cabeça e vir a falecer. A gente sabe como funciona o sistema. A verdade é que essa denúncia ela é gravíssima em meio justamente ao momento em que denuncia o ministro Fábio Farias tudo o que estava acontecendo sobre as 154 mil inserções não veiculadas nas rádios do Nordeste. Agora, uma bomba desse tamanho. A pergunta é: quem seria o mentor que está por trás de todo esse plano? Porque a gente sabe que um mero servidor não teria sequer coragem de cometer um crime desses. A gente sabe que tem gente muito maior por trás disso tudo, né, Gustavo? Exatamente isso. Vamos lembrar aqui quem ele é. Ele é assessor de gabinete da Secretaria Judiciária, da Secretaria-Geral da Presidência do TSE. É um assessor do gabinete da Secretaria-Geral da Presidência. Pois é, quando a gente começou a tomar conhecimento da denúncia por parte do ministro e do Fábio Weingarten, a mídia começou a correr, começou a tentar desqualificar a denúncia. No primeiro momento, eles ficaram espantados. Logo depois, nós tivemos, de forma muito rápida e muito ligeira, a resposta do presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, dizendo que precisava de elementos robustos, provas verdadeiras, que aquilo ali
parecia algo que queria tumultuar o segundo turno das eleições, então indicaria até a possibilidade de crime, se essa era a intenção. Pois bem, Fábio Weingarten fez uma série de tweets, ontem a gente leu esses tweets aqui, ele mostrando que entregaria no prazo de 24 horas todos os dados, e entregou. E a partir de então, ontem, desde do meio da tarde, que foi o horário onde ele entregou esses tweets, a gente não viu a imprensa falar mais nada, a gente não viu o TSE se manifestar, se pronunciar, um silêncio sepulcral. Hoje de manhã eu tive o cuidado de entrar nos perfis de todas as empresas de grande mídia, todas. Nenhuma na primeira página estampava esse caso. Todo mundo em silêncio, todo mundo calado. Um jornalista ou outro tentava desqualificar o trabalho feito pelo Fábio Weingarten e pelo ministro Fábio Farias, dizendo que a empresa que foi contratada para fazer auditoria, ela prestava serviço para a Havan e etc. e tal, como se a Havan fosse uma porcaria. A Havan é uma das maiores varejistas da América Latina. Seu dono é um dos brasileiros bilionários da lista da Forbes, uma empresa grande, pujante, e obviamente que a empresa que presta serviço não presta serviço tão somente para a Havan. Fato é que agora de manhã sai essa notícia, sai esse afastamento, um cheirinho, sim, de bode expiatório, de boi de piranha. Fiz um tweet até sobre isso, brincando, não quero mais falar de política, vamos falar de bode expiatório. Para quem não sabe, aqui vai uma curiosidade, o bode expiatório, isso começa lá com os hebreus, onde eles sacrificavam um bode para poder expiar todos os seus problemas. Colocavam no pobre do bichinho todos os seus problemas e, a partir de então, ficariam todos eles limpos, sem pecados algum. É isso que parece que estão tentando fazer. Já saiu uma notícia agora, ainda não confirmada, porque começa muita barrigada de jornalista também, dizendo que o TSE afirma que o afastamento desse servidor nada tem a ver com o caso denunciado pela equipe do governo. A gente sabe que tem. Como você bem lembrou, né, Alan? Precisa de muita proteção, muita proteção. Esse homem passa a ser um arquivo vivo, a gente sabe disso. Como você bem salientou, ele não teria coragem sozinho de fazer isso. A gente sabe que não. E vamos ver os desdobramentos disso. Fato é que a campanha do presidente Bolsonaro, o que tudo indica, e o TSE já parece começar a admitir isso, foi prejudicada. Prejudicada demais nas inserções. Demais, demais. Quem vai reparar esse prejuízo? Dá tempo de reparar esse prejuízo? Como é que vai ficar tudo isso? Isso é uma fraude. Isso é uma fraude eleitoral. O próprio ministro Alexandre de Moraes, na decisão que ele dá lá, no despacho que ele dá logo no dia da denúncia, ele fala da questão de fraude. Alega uma fraude gravíssima. Parece que a fraude gravíssima está se comprovando. Vamos ver o que nós teremos pela frente agora. E enquanto o professor vai comentar, eu vou buscar aqui, porque ele já foi prestar um depoimento na Polícia Federal, né? Ele não vai querer segurar essa bomba do colo dele, não. Óbvio que não vai. Né? E aí, né, é bom você falar sobre isso, sobre a questão da Polícia Federal, porque nós temos a tal da Comissão da Transparência. A Comissão da Transparência, que tem a presença das Forças Armadas, era para dar transparência a todo o processo. Todo o processo. Ela não foi criada tão somente para tomar conta da questão da urna eletrônica, não. Ela era para tomar conta de todo o processo. O foco foi todo em cima da urna. Todos nós só debatimos urna, todos nós só debatimos sistema, todos nós só debatimos eletrônica, mas o fato é que a Comissão da Transparência, a CTE, né, a Comissão da Transparência Eleitoral, foi criada para tomar conta de todo o processo. E houve uma fraude no processo, porque as duas partes precisam ter isonomia, ainda mais no segundo turno. Segundo turno é tudo igual para todo mundo. E não foi tudo igual para todo mundo. Além de retirar as inserções do presidente Bolsonaro, além de vincular em horários onde não tem audiência, potencializaram as inserções do outro lado. Não botaram só o que estava na regra para o outro lado, não. Botaram a mais. A mais. É muito grave o que a gente está vendo. Bom, eu já estou aqui com o termo de declarações, né, no dia 26/10/2022, portanto, hoje, nesta delegacia, né, presença de Carlos Castelo Paz Lima Rodrigues, delegado da Polícia Federal, que determinou a qualificação dos envolvidos neste ato. Declarante Alexandre Gomes Machado, cientificado que, caso tenha envolvimento com os fatos criminosos investigados, tem o direito de permanecer em silêncio e não produzir provas contra si mesmo e de ser assistido por um advogado inquirido a respeito dos fatos, respondeu
que é servidor público federal do TRE do Distrito Federal, no cargo de analista judiciário, área judiciária, com posse no ano de 2010, que foi removido para os quadros do TSE no ano de 2014. Olha só um dado interessante aqui, porque no ano de 2014 foi justamente o ano onde nós tivemos o problema das urnas na eleição entre Dilma e Aécio. Não esqueçamos disso, né? Então esse cara foi para lá exatamente em 2014, que até a data de hoje estava ocupando a função de assessor de gabinete da Secretaria Judiciária do TSE, que na data de hoje, sem que houvesse nenhum motivo aparente, foi exonerado do cargo e conduzido por seguranças para o exterior do tribunal. Meu Deus do céu, isso aqui é bombástico, tá? Preste atenção na declaração desse cara, olha o que ele está falando. Ele foi levado por seguranças. Deixa eu achar aqui outra vez, está muito pequenininho, que foi exonerado do cargo e conduzido por seguranças para o exterior do tribunal, tendo ainda que entregar o seu crachá de servidor, que acredita que a razão da sua exoneração seja pelo fato de que desde 2018 tenha informado reiteradamente ao TSE que existem falhas de fiscalização e acompanhamento na veiculação de inserções da propaganda eleitoral gratuita, que a fiscalização seria necessária para o fim de saber se as propagandas de fato estariam sendo veiculadas, que especificamente na data de hoje, o declarante na condição de coordenador do pool de emissoras do TSE recebeu um e-mail emitido pela emissora de rádio JM Online, no qual a rádio admitiu que o dos últimos 7 a 10 de outubro, que dos dias 7 a 10 de outubro, havia deixado de repassar em sua programação 100 inserções da coligação pelo bem do Brasil referente ao candidato Jair Bolsonaro, que o declarante a comunicou o fato para Ludmila Boldo Maluf, chefe de gabinete do secretário-geral da presidência do TSE, por meio de e-mail, ludmila.boldo@tse.jus. Enfim, aqui entra a parte técnica. Fato é que isso aqui é gravíssimo. Isso aqui já é motivo suficiente para as Forças Armadas que estão na Comissão de Transparência entrar no cenário. Professor André Queiroz, o senhor, como jurista, deve nos explicar qual é o papel contundente nesse momento das Forças Armadas. Me chamou muita atenção que esse servidor foi levado por seguranças e teve o seu crachá retirado por denunciar que existiam falhas. Segundo ele, falhas. A gente tem que chamar de falhas para não ser preso. Professor, um servidor não seria capaz de cometer um erro desses. Tem coisa muito grande por trás disso, né? Alain, você não estava no nosso jornal de ontem, mas certamente você deve ter acompanhado. Eu fui insistente no ponto do seguinte: quando você erra, o erro é aleatório. Quando você erra sempre para um lado, não é erro, é viés, é intenção, é o erro doloso, é o erro intencional. O que eu estou querendo dizer isso, tá? Como a nossa audiência é qualificada, eu queria explicar algumas coisas, que é o seguinte: a justiça eleitoral não é uma justiça autônoma. É a justiça, que ela é federal, tá? E que ela delega para os estados fazer essa justiça, essa atividade jurisdicional. Tá? Todo juiz estadual, na verdade são juízes federais, mas como tem menos, eles delegam para os juízes estaduais. Todo juiz estadual e todos os servidores recebem adicionais, gratificações. O que eu estou querendo dizer com isso? Eles recebem para que ele trabalhe mais durante as eleições. Tá? Eles trabalham para coordenar, para não ter fila, para que a biometria seja correta,
para que não haja fraude nas eleições. Então, eles recebem para tudo isso. Então, já no primeiro turno, você viu claramente um total despreparo para isso. O TSE fica apontando o dedo para todo mundo, mas esquece de apontar o dedo para si. Esse servidor aí é um servidor federal, né, isso reafirmando o que eu falei, que ele vai receber uma gratificação para trabalhar também nas zonas eleitorais, na justiça eleitoral. E o que eu quero dizer é o seguinte, independentemente de estar trabalhando ou não, ser funcionário público ou não, pode ser que a pessoa tenha um viés político. E o que eu estou vendo, a gente sistematicamente está vendo erros por um lado. E erro por um lado não é erro. Isso que ele fez, se ele efetivamente agiu, não estou dizendo que ele o fez. Eu estou dizendo, se ele o fez de maneira dolosa, intencional, para o nosso audiência entender, se ele o fez de maneira intencional, isso é crime eleitoral. Isso é crime, inclusive, comum, crime do Código Penal e crime do Código Eleitoral. O que eu quero que vocês entendam que são seres humanos. Para a nossa audiência lembrar que no passado, em eleições anteriores, quem fazia as apurações eram os TREs, Tribunal Regional Eleitoral. Regional. Na eleição federal de presidente, os TREs faziam as apurações e era levado para a sala do TSE, que é o superior, que é federal, e ele apenas somava os votos. Agora não. Agora a apuração é feita concentrado no TSE. O que eu estou querendo dizer com isso? Nada. Eu estou apenas dizendo que isso é um fato. Mas, André, você está querendo dizer o que com isso? Cada um tira a sua conclusão. No passado, havia 27 TREs. Ainda há. A diferença é que a apuração agora é feita concentradamente no TSE, que é um só. Que eu tenho um presidente só. O que você está querendo dizer com isso? Nada. A nossa audiência qualificada, ela vai concluir. Você sabe qual é a conclusão que eu estou tirando. Você que está me vendo, sabe qual é a conclusão que você também está tirando. Perfeito? Então você vê isso. E, novamente, quando há um erro, o erro é aleatório. 154 mil inserções. Talvez seja a pauta nossa mais à frente. O Fábio Weingarten e o Fábio Farias, eles, inclusive, recebiam a peça processual, isso em tempo, é chamado aditamento da peça inicial. Eles botaram lá todos os estudos. Foram feitos 3 questionamentos ao autor da demanda e foram respondidos em tempo, no meio da tarde de ontem. Então, Fábio Weingarten, assim como eu falei, lembra que eu estava conversando com o Gustavo antes, e depois conversamos no jornal, é claro, quando uma pessoa, um agente público, faz uma denúncia grave dessa, eu falei, é impossível que ele não tenha provas físicas disso. Não é isso? Eles mostraram. Houve a amostra de tudo aquilo. Entendeu? Todas as amostras foram devidamente demonstradas no processo judicial. E o que é muito estranho, eu fiz um comparativo até ontem, conversando com os amigos, é um comparativo do seguinte, sabe o que o Alexandre de Moraes fez, mais ou menos, com o governo? Foi o seguinte, você é roubado na rua, o cara bota a arma na sua cabeça e rouba seu carro. Aí você vai na delegacia. Senhor delegado, olha só, eu fui roubado. Sabe o delegado fala para você? Meu querido, me prove que você foi roubado. Cadê seu carro? Não sei, o bandido levou. Quem foi o bandido? Não sei, porra, ele estava armado e foi embora. Olha, se você não me der provas que você foi roubado, você vai responder por denunciação caluniosa. Te dou 24 horas para mostrar onde é que está teu carro, qual é o seu carro, se você é dono do carro, por que o cara roubou teu carro, quem é o bandido que roubou seu carro, sob pena de prisão para você que foi roubado. Peraí, mas eu fui vítima. Meu filho, mas o ônus da prova cabe a quem alega. Isso é papo de doido, de biruta. Ok? Agora, quando o biruta é biruta, quando o doido é doido, tá tranquilo. Mas quando uma pessoa faz isso no cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, eu, como professor, eu falo o seguinte, em que mundo que nós estamos? Como professor, não. Como cidadão, como amigo do meu amigo Gustavo, do meu amigo Alain e da nossa audiência. Eu não quero que você tire conclusão nenhuma. Você mesmo tira a sua conclusão. Eu dou os fatos e você conclui. O que estão fazendo com um lado das eleições é um absurdo. E, novamente, bato na tecla. Quando você é o outro comparativo que eu fiz ontem. André, eu sou muito solidário. Eu sei que a caixa do supermercado, tadinha, às vezes ela erra quando dá o troco. Peraí, ela erra muito? Toda hora ela erra, tadinha. Que é uma pessoa de mais idade, ela erra no troco. Peraí. Mas ela erra para mais ou para menos? Sempre erra para menos. Meu amigo, então não é erro não. É intenção. É sacanagem. Bom, deixa eu aproveitar e trazer para cá
meu amigo analista político Alex Canuto. Bom dia, Canuto. Não sei se você ouviu a notícia que nós demos, o laudo da Polícia Federal que nós lemos, que já foi bastante extenso. Não sei se está sabendo da notícia do servidor, está sabendo de alguma coisa? Não, estou sabendo que vocês divulgaram mesmo, peguei o comentário do André aí. É muito complicado isso que está acontecendo. A fraude já está caracterizada, já estava antes, agora surgiu o batom na cueca, né? Surgiu agora a prova quer dizer, um batom em uma das cuecas, né? Tem outras também que estão sendo faladas aí, além da apuração, além da censura, tudo isso. Agora vem essa das rádios, né? Não mostrarem, das exceções, de sacanearem mesmo na exceção. Não é, mas você viu a notícia que saiu agora sobre a exoneração? Sim, foi exonerado o responsável lá da Justiça Federal, do TSE. Do TSE, isso. Do TSE, o funcionário responsável. É aquela coisa, até agora pegaram o peixe pequeno. Ele estava fazendo, quem está acima dele? Né? Ele vai dizer a primeira coisa, não sabia de nada, que nem no mensalão, o chefe não sabia de nada, vai os peixes pequenos lá e o chefão não sabia de nada. Isso é que precisa ser, o Brasil inteiro quer saber isso, porque assim, já houve o prejuízo no debate eleitoral, seja pela censura, em vários canais conservadores, seja agora por essa questão da inserção, né? Não é diferente do direito de resposta, isso é outra coisa. Eu vou tirar inserções de um candidato para dar para o outro como direito de resposta. Agora não faz sacanagem pura e simples. Você tem que passar 20 inserções por dia de cada candidato. Eu vou passar 35 de um e 5 do outro. De sacanagem. Então, assim, o debate eleitoral já foi comprometido, isso já compromete a lisura e a legitimidade das eleições de domingo. Já estão circulando várias ideias aí na internet, entre parlamentares, por exemplo, de adiar o segundo turno da eleição. É uma coisa que está em pauta, porque para que haja o devido debate eleitoral no tempo que a lei prevê e depois sim faça o segundo turno. Isso é uma das propostas que está na mesa, mas de qualquer forma o processo já está maculado. Isso aí é fato, o Brasil inteiro já está sabendo, não tem mais como esconder. Não, e o que nos deixou aqui chocados foi exatamente a questão do funcionário ter sido levado pelos seguranças, tido seu crachá tomado, ou seja, o cara, meu irmão, já foi sofrendo pressão. A gente não sabe o que está acontecendo, né? Porque isso é uma coisa de máfia. Isso é uma coisa de máfia. Isso parece no Jogo do Bicho, né? Aqui no Rio de Janeiro, quando os caras descobrem alguém. Filme de Velho Oeste, né? Filme de Velho Oeste. Entra no bar, pega o cara e joga assim por aquela porta. Blum, né? Exatamente isso que parece. Olha, a gente não sabe efetivamente o que está acontecendo ainda, os fatos vão começar a se desenrolar, mas quem não garante que esse rapaz aí, que foi exonerado hoje, ele não pode, ao invés de ter feito tudo isso, não foi ele quem contou ou indicou o que estava acontecendo de errado? A gente não sabe o que está acontecendo, essa é a grande verdade. Fato é que algo está acontecendo. E o TSE, um jornalista de uma rede de televisão importante, vem e diz o seguinte, olha, o TSE declarou que a exoneração em nada tem a ver com os fatos denunciados pela equipe do governo, pela equipe de campanha do presidente Bolsonaro. E agora a gente tem esse relato? Pode ser que tenha acontecido isso. Pode ser que esse rapaz, na verdade, agora tratado como vilão por muita gente, pode ser que ele seja até um herói. A gente não sabe o que está acontecendo, mas algo aconteceu. Está muito claro que algo aconteceu e que o TSE está se mexendo por conta disso. Eu duvido que se não tivesse tido essa denúncia, essa pessoa teria sido exonerada. Vamos lembrar, trabalha no gabinete da Secretaria da Presidência do TSE. E outro dado importante, Canuto, é o seguinte, esse cara foi deslocado para lá exatamente em 2014, quando houve o mesmo problema nas urnas com a Dilma e com a Aécio. Está aqui, ele declarou aqui no depoimento dele à Polícia Federal, ele diz exatamente isso. Fui deslocado para lá em 2014. É tudo muita coincidência. Aí agora, uma bomba dessas, quer dizer, e o cara é levado pelos seguranças para o interior do lugar, seu crachá retirado. Isso está muito esquisito. As Forças Armadas precisam entrar nesse processo urgentemente. Afinal de contas, eles não estão na Comissão da Transparência? Isso é assunto de transparência eleitoral, com certeza. E aí precisa ver... Hoje, dentro da Polícia Federal, você tem que olhar quais alas, né? Você tem alas para um lado e para o outro. Como o André falou, uma coisa é assim, existem os servidores concursados, tem aqueles que realmente
atuam na atribuição do cargo, exclusivamente naquilo, mas tem muitos, uns mais, outros menos, que têm as suas tendências políticas, na Justiça Eleitoral, na Polícia Federal, em vários locais. E na Polícia Federal existe uma disputa ali dentro, né? A gente não sabe qual ala da Polícia Federal recebeu ordem de quem para levar o servidor. E aí a gente fica na dúvida também. Por exemplo, de onde vazou essa informação? O servidor ele foi levado por quê? Porque ele cometeu a fraude ou porque ele denunciou a fraude? Ele que passou a informação para a equipe do candidato a presidente do Jair Bolsonaro divulgar? Não se sabe, a gente não sabe nada disso ainda, precisa saber. Precisa saber, e hoje estamos aqui, a internet não perdoa e não vai perdoar. O que for informação relevante vai ser passada para a população assim que a gente ficar sabendo o que aconteceu nessa questão desse servidor aí, né? Porque está muito estranho isso. Pois é, e agora, né, a gente está falando de um fato que acontece há 4 dias das eleições. É claro que isso vai ter um impacto gravíssimo. Aliás, as emissoras de TV, claro, eu não posso ser leviano aqui, porque eu quase não vejo televisão, honestamente. E também não deu tempo, porque eu estava aqui preparando a pauta quando vi essa notícia. Mas as emissoras de TV têm obrigação de informar a população. Se isso não acontecer, o presidente tem que entrar em horário nobre nacional, vir a público e falar o que aconteceu. O Brasil precisa saber o que está acontecendo. Isso é gravíssimo, gravíssimo. Olha, isso aqui, a encontrar-se ligações com partidos políticos, encontrar-se ligações com a campanha do candidato ladrão, isso aqui é coisa para prisão, para cassação de chapa, para cassação de registro de partido. Tem muita coisa acontecendo aqui. E eu ainda diria mais. Isso é motivo para fechar as fronteiras e não deixar ninguém sair do país para fugir. Porque tem coisa grande por trás, pesada. O que está se fazendo é uma vergonha. O que está acontecendo no Brasil é uma vergonha. E eu já vou mostrar para vocês aqui uma notícia que corrobora essa vergonha, porque isso tudo é um grande sistema muito bem articulado que envolve emissoras de TV, rádio, partidos políticos, institutos de pesquisa. Olha só essa notícia, que absurdo. Alain, só um minutinho antes de você dar a notícia, para a gente corroborar isso que você está falando e para a gente ter uma noção da gravidade. Acabei de entrar aqui com o meu celular no G1. Primeira notícia, Papa manda mensagem. Eleições em número, 2,5 milhões apertaram não sei o quê. Ruralista terá que pagar não sei o quê. Vídeo que é assédio eleitoral. Tribunais vão pagar não sei o quê. Rombo nas contas não sei o quê. O que Lula e Bolsonaro prometem. Copom, valor menor. Governo, país cria. Silêncio total, sepulcral no G1. Isso já mostra a gravidade do que a gente está falando. Não querem que a população tenha conhecimento desse fato. O silêncio. Tendo direito penal uma coisa chamada omissão dolosa. Quando a mãe vê que a filha está apanhando e não fala nada. A imprensa tradicional ela faz uma omissão dolosa, intencional. Parece que não está acontecendo nada. Com todo respeito, por exemplo, aqui é o Milton Nascimento, está na porta da capa, que ele chega a 80 anos. Parabéns para o Milton Nascimento. Legal, muito bom, música legal. Papa está falando do ódio, governo não é isso. Tarcísio está perdendo pro Haddad, o Lula é sensacional, Suzana Naspolini, com toda os meus pêsames, realmente, uma mulher jovem. Cara, mas a nossa democracia ela está em risco gravíssimo. Respeita a Naspolini, respeita ao Milton Nascimento, respeita ao Papa, mas não estão falando nada com relação a isso. É como se isso não estivesse acontecendo. Não existe nada. Universo Online, mesma coisa. Universo Online, mesma coisa. Acabei de abrir aqui, ó. Haddad diz que Tarcísio, petista não sei o quê, vices, pesquisa, votação, quais pesquisas, perícia vem disso do Roberto Jefferson, Bolsonaro, Roberto Jefferson, Jefferson não sei o quê, ordem da equipe de Tarcísio, Zema, blá, 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 Palmeiras, Flamengo, churrasco. Silêncio total. Silêncio total. Para nós termos uma noção de quão grave é o que está acontecendo hoje no Brasil. Não, e a notícia que eu queria dar, que corrobora, né, esse sistema criminoso, porque isso é um sistema criminoso, está aqui, ó. Tarcísio tem 56% e Haddad 44%. Ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas lidera a corrida pelo governo de São Paulo
com 56% dos votos válidos, segundo a pesquisa Real Time Big Data, realizado nas datas 24 e 25 de outubro. Ou seja, acabou de sair, agora há pouco, foi divulgada agora há pouco, a pesquisa da Real Big Data, que prova que o Tarcísio tem 56% e o Haddad 44%, ou seja, uma diferença de 12 pontos percentuais, enquanto o IPEC deu empate técnico. Isso é um absurdo. No primeiro turno, o Tarcísio, com mais, 5 concorrentes, venceu o Haddad por mais de 10 pontos. Agora, no segundo turno, todo mundo apoiando o Tarcísio, sobretudo o governador atual de São Paulo, que, né, tinha ali quase na casa de 20%, prestando também seu apoio, o Tarcísio crescendo, e o IPEC vem e me dá um empate técnico entre Tarcísio e Haddad. Está claro, está claríssimo que existe um sistema criminoso por trás, tentando justificar, chancelar o que a gente chama de golpe. Está claro. Está claro. Quem vai enquadrar esses institutos de pesquisa? Porque esses caras não podem continuar livres, leve e solto. Confirmado essa manipulação, essa participação desses caras, tem que prender, tem que ser preso. Não é censura, não. Censura é você não deixar o cara falar. Isso aqui é golpe. Isso aqui é questão de soberania. Isso é defesa do Estado. Né? A gente tem que começar a identificar, porque isso tudo, ninguém faz nada sozinho. Esse golpe ele é todo orquestrado e ele tem a participação de muita gente grande. Se você olhar, se você ligar a TV na CNN, e eu estou falando isso para vocês, porque às vezes eu sou obrigado a ver como se comporta esses jornalistas, né? Porque a gente chama de jornalista, que na verdade são militantes dentro de uma redação de jornalismo, eles estão a todo momento, claramente, o que o TSE acusa a Jovem Pan de fazer, está claríssimo que a Globo e a CNN faz o dia inteiro, que é atacar covardemente, de maneira mentirosa, o presidente Bolsonaro. Só falta eles fazerem o L de ladrão e gritar Lula. É uma vergonha. Isso não é imprensa. Isso é um monte de militantes juntos dentro de um veículo de comunicação tentando manipular o voto das pessoas, tentando criminalizar a imagem de um homem que só faz o Brasil crescer. E daqui a pouco, que nossos colegas falarem aqui, eu vou provar para vocês que o Brasil só cresce. Só cresce. Gustavo? Alain, nós temos até o vício de falar que são militantes. Será que são militantes mesmo? Tão somente militantes? Eu estou buscando aqui para poder dar de forma correta o que ele falou. Mas, por exemplo, o jornalista Anselmo Góes já admitiu que ele foi agente da KGB. O jornalista Anselmo Góes da Globo já admitiu que ele foi agente da KGB. Se nós olharmos um documentário português, se você procurar no YouTube depois um documentário português que fala de um grande país lá do outro lado do planeta, de como ele trabalha, de como ele produz a sua política externa, de como ele faz a sua política externa, a gente vai ver que vários elementos no Senado Federal da Austrália foram comprados por esse país, que eles compram mídia, que eles compram muita gente. Então, como o Alain bem falou, é questão de segurança nacional, sim. É uma coisa muito mais grave. Nós, muitas vezes, caímos nessa loucura de que o cara é maluco, o fulano é de esquerda, o fulano é um idealista, esses caras são militantes, o que esses caras pensam da vida? Estão pensando no bolso, estão se vendendo, traindo a pátria. O que a gente está vendo é muito grave. Uma pesquisa não pode errar assim. Uma empresa que erra dessa maneira não tem vaga no mercado, não sobrevive no mercado. Não sobrevive. Você não contrataria jamais uma empresa que, na última pesquisa dela, quando ela apresentar o portfólio de trabalhos que ela fez, ela apresenta um erro gigantesco como esse. Um erro gigantesco, um erro grotesco. E não foi um apenas, não foi um erro apenas. Foram vários erros. Eles erram reiteradas vezes. Eles iludem o povo. Eles fazem uma verdadeira lavagem cerebral com mentiras. E essas empresas de comunicação que pagam uma fortuna por essas pesquisas, uma fortuna, toda semana uma fortuna por pesquisa de presidente da República, não se justifica o valor cobrado por essas empresas, ficam reverberando essas mentiras. Depois eles, não, nós erramos, porque nós temos que entender que a metodologia e que a pesquisa é uma foto do momento. Mas aí naquele dia,
a bola subiu, a água caiu, e aí mudou tudo. Eles vêm com uma desculpa mais esfarrapada do mundo. Não subiu para cima, desceu para baixo, é assim que eles falam. E aí, então, a gente não conseguiu detectar essa mudança, e etc e tal. E eles fazem isso há anos. Eleições após eleições. Quantas eleições nós vimos que candidatos foram flagrantemente prejudicados por conta dessas pesquisas? Será que é tão somente ideologia? Será que é tão somente militância desse pessoal? Será que é tão somente para tirar o presidente Bolsonaro e eles estarem ali com um outro presidente para poder comer uma verbinha? Será que é só isso? Quando a gente diz que essa eleição é a eleição mais importante do planeta, a eleição mais importante da nossa história, a eleição mais importante do Ocidente, é porque temos coisas muito maiores por trás disso. O Brasil, como diz o presidente Bolsonaro, é um país riquíssimo. Quer ver uma coisa que o presidente Bolsonaro sempre fala e a gente pouco nota? O Brasil é rico em água. Vocês já repararam o presidente Bolsonaro falando isso? Que ele sempre fala que o país é rico em água? Para quem não sabe, além do Rio Amazonas, nós temos um segundo Rio Amazonas debaixo do Rio Amazonas. O maior aquífero do planeta, no subsolo, é brasileiro. O segundo maior aquífero do planeta, quase todo, é brasileiro. Você sabe que tem muito país que não consegue aumentar sua produção agrícola, por exemplo, porque não tem água doce? Vocês sabem que nós temos um segundo pressão no norte do Brasil? Ou vocês acham que isso tão somente a Venezuela e as Guianas agora que estão anunciando petróleo aí, a dar com pau, são os países que têm petróleo naquela faixa do planeta? Só para vocês terem uma ideia, o primeiro-ministro da Inglaterra que acabou de entrar, ele acabou de cancelar o fracking, né, lá, a exploração de petróleo através de pedra, o betume que eles tiram lá, a forma que levou os Estados Unidos a ficar autossuficiente de petróleo no governo Trump, e que agora o Joe Biden proibiu e fez com que o preço do petróleo fosse lá para cima. Eu já expliquei sobre isso aqui, e é isso que a gente tem que estar atento. A gente está decidindo o futuro do Ocidente, o futuro do nosso planeta. Se a Venezuela, por exemplo, como diz o presidente Bolsonaro, o país mais rico do mundo em petróleo, tivesse um presidente como o presidente Bolsonaro, nós teríamos hoje o barril do petróleo a $20. Essa mudança energética que querem fazer, promover no mundo, para que todos nós paguemos royalties a esses caras que são os donos das tecnologias, não estaria acontecendo. Então, é muito mais grave. É muito mais grave do que tão somente a picanha e a cerveja, a mentira do que estão falando aí. O Brasil, se perder essa eleição, o presidente Bolsonaro perder essa eleição, esse Brasil que nós conhecemos hoje, esqueçam. O Lula já disse mesmo de fazer uma administração compartilhada da Amazônia. O Petros agora na Colômbia, o Petros, né, da Colômbia, acabou de dizer isso, que quer a internacionalização da Amazônia colombiana. Esse Brasil que a gente conhece acaba. Bom, e falando, passar aqui para o professor André e para o Canuto, falando sobre esse Brasil que dá certo, e que é por isso que a gente não encontra razoabilidade para essas emissoras fazerem o que fazem, porque a esquerda, tudo bem, que a oposição quer chegar ao poder, quer tomar o poder, mas as emissoras fazem um trabalho canalha, porque olha só, que país está fazendo isso? O Brasil criou 2.100.000 empregos com carteira assinada só em 2022. Só esse ano já criamos 2.100.000 empregos com carteira assinada. Está aqui, ó. O Brasil criou 278.000 empregos com carteira assinada em setembro neste ano. O 9º mês consecutivo com saldo positivo. Foram abertos 2.100.000 postos de trabalho acumulado durante o ano. Ou seja, nós estamos mostrando diariamente aqui que a economia vai bem, que o mercado financeiro todo já prevê a vitória do presidente. Ontem, inclusive, a bolsa subiu, o dólar caiu. Toda a expectativa positiva, milhões de empregos sendo gerados, mais de 1,5 milhão de moradias entregues, Auxílio Brasil de R$600, água no Nordeste, nenhum escândalo de corrupção em 4 anos de governo. É o melhor governo da história desse país. E por que as emissoras fazem o que fazem? Por que a Globo faz o que faz? Por que a CNN faz o que faz? Porque não tem mais o dinheiro das verbas publicitárias
que no passado, nos governos do PT, do Ladrão e da ANTA, derramavam bilhões. É bom lembrar que só no governo Lula foi derramado 10 bilhões de reais em propagandas para a Rede Globo. E hoje não existe mais. Sabe por quê? Porque esses 10 bilhões hoje estão sendo aplicados na vida do pobre, de quem mais precisa, de quem precisa de moradia, de quem precisa de emprego. Né? Ontem, eu vou até tentar resgatar aqui o vídeo que mostra lá a inauguração do trem que liga ao Pará, se não me engano, ao Maranhão. Eu vou pegar aqui para não dar informação equivocada. Mas, enfim, o presidente falou sobre investimento na questão da malha ferroviária. Nós já falamos aqui, o investimento na malha ferroviária no governo Bolsonaro é o maior dos últimos 100 anos. Nem as Forças Armadas fizeram no regime militar, o que o presidente Bolsonaro tem feito em 4 anos de governo. Como é que uma emissora canalha, como é que uma emissora que se diz que é para a democracia, que é um pilar da democracia, que existe para poder informar o cidadão, tem a coragem de fazer esse trabalho sujo, baixo, rasteiro, cretino? Né? Você vê esses militantes, chega a dar nojo ouvir esses caras. E como é que a população engole isso? A gente sabe que tem muita gente humilde, muita gente ainda analfabeta, gente que não teve oportunidade de estudar, porque, na verdade, para eles, quanto mais pessoas analfabetas, quanto mais pessoas sem instrução, melhor, porque eles continuam enganando as pessoas. Foi isso que o governo Lula ofereceu: miséria, pobreza, ofereceu desinformação, ofereceu pessoas que sequer conseguiram ser alfabetizadas para não saberem, de fato, qual é o interesse deles, que eles são canalhas, são bandidos, é isso que eles fazem, uma vergonha. Aí a gente vem aqui todo santo dia pela manhã e mostra um Brasil diferente, um Brasil que na frente da televisão ninguém vê. Onde está esse Brasil para essas emissoras? Só a gente que noticia isso? Será que eles não têm prazer? São antipatriotas, não têm amor pelo Brasil, não estão preocupados com ninguém, só estão preocupados com seus próprios bolsos. E o cara lá se ferrando, colocando a vida em risco, tomou uma facada, quase morreu, todo dia enfrentando mentira, covardia, canalice, e esses caras vêm e fazem isso. Vou passar para o professor André e para o Canuto para comentarem esse momento positivo que o Brasil vive e que eles escondem. E quero aproveitar para dizer para vocês que, por fazer esse jornalismo que nós fazemos aqui todo dia, sem medo de falar a verdade, porque nós não temos medo, se derrubar, a gente se comunica com vocês e avisa que a gente está em outro lugar, mas deixar de falar a verdade nunca. E é por isso que todo dia a gente coloca aqui, eu vou colocar agora, o WhatsApp do Todo Poder Emana do Povo, para que você se cadastre aí, ó, nesse momento, enquanto a gente está comentando aqui, está aqui na tela, DDD 21, número 99851-2357. Não saia dessa transmissão sem registrar esse número na agenda do seu celular. Se alguma covardia for feita conosco, nós temos como avisar vocês. Está aqui na tela. Está aqui. Salva lá. Manda um joinha para a gente, uma bandeirinha do Brasil, qualquer coisa, para a gente identificar vocês e salvar o seu número. Mas nós não podemos deixar de estar ligados, porque se eles fizerem uma covardia conosco, nós precisamos avisar vocês. Está aqui na tela o WhatsApp do Todo Poder Emana do Povo. Ninguém vai botar você em grupo de WhatsApp, ninguém vai ficar enchendo seu saco o dia inteiro com matéria, com vídeo. É uma maneira de nós prevenirmos caso aconteça alguma covardia. Professor André, esse momento que o Brasil vive é um momento especial, um momento que nenhum brasileiro imaginou ver, mesmo diante de uma pandemia, algo inédito, mesmo diante de uma guerra entre Rússia e Ucrânia, o Brasil é, de fato, o melhor país do globo depois de toda a recessão mundial. Nós já viemos aqui falando direto. Desestatização, desburocratização, marco hídrico, marco do saneamento, investimento de uma política econômica liberal, não é isso? Apoio ao pequeno empresário, flexibilização das relações trabalhistas, o que facilita a contratação do brasileiro que quer trabalhar,
desburocratização para se criar e se extinguir empresas. Tudo isso foi aquele colchão que o Paulo Guedes, antes da pandemia, falou que estava preparando. Passamos 2 anos de maluquice do fecha tudo, do alto... Tinha um cara só, quer dizer, um presidente e alguns governadores só, que são aqueles antidemocráticos, os genocidas, que falou o seguinte: liberdade, vá trabalhar. Se você é mais idoso, tem risco de vida, fique em casa, bote máscara. Quem quer trabalhar, que tem família, vá trabalhar. Ele pregou a liberdade. Liberdade de você tiver, se quiser, uma arma em casa. Ninguém é obrigado a ter uma arma em casa. É a liberdade de ter uma arma em casa. É a liberdade dos cultos religiosos. É a liberdade econômica. Esse cara, com o apoio dos ministérios dele, está fazendo o país crescer. E aí, quando você olha para a mídia, sabe o que falam? Que no dia seguinte o Paulo Guedes tem que vir a público para desmentir? Olha, o salário mínimo será reduzido. Se Bolsonaro for reeleito, o salário mínimo sofrerá queda. Quer dizer, se não tem que falar da economia, fala-se mentira. Se não tem o que falar mal, fala-se mentira. Bolsonaro vai acabar com o salário mínimo, Bolsonaro vai acabar com os índios, Bolsonaro está queimando a Amazônia. Quer dizer, mente-se claramente. Agora, Gustavo, Canuto e Alain, o que está me deixando um pouco espantado é o seguinte. Primeiro, já me deixa triste estarmos falando de uma eleição que ali no Photoshop, pau a pau, eu paro e penso, caramba, nós temos metade da população que deve ser respeitada. A democracia tem que respeitar todos. Não é isso? Que o cara está pensando em votar no aliás, em alguém que o TSE falou que não pode falar. O cara que moralmente para o país degrada a sociedade moralmente. Eu me sinto degradado moralmente em poder imaginar que o presidente da República poderia ser uma pessoa, talvez, quem saiba, ex-presidiário. É aquele fato, né? Uma filigrana na justiça não tira o sentimento de justiça de cada cidadão. Ainda que você goste do cara de 9 dedos, ainda que você tenha um viés esquerdista, socialista e comunista, você sabe que, no fundo, ele só está aí por uma filigrana, uma gambiarra jurídica, que nenhum jurista aceita aquilo, nenhum jurista sério aceita aquilo, não é isso? Um problema de CEP, de suspeição, ninguém aceita isso. Todo mundo sabe que foi gambiarra, e o cara ainda vem na mídia, mente, tenta inflar os podcasts dele com vários... Quer dizer, uma coisa gritante. Agora, me vem 2 dúvidas. Primeira dúvida, até quando que um cidadão de bem ele vai ficar aturando isso? Até quando o cara vai entrar no site da Globo.com e ficar falando assim, olha, Milton Nascimento fez 80 anos, e essa fraude no TSE é gritante, passa ao largo. Até quando as pessoas vão ficar aturando todos os sites, mídia, Globo News, CNN, ficar dando pancada num governo que está dando certo? É duro falar isso para alguns deles, o governo está dando certo. Cara, que desgraça. O Brasil está dando certo. As pessoas se lamentam. Até quando que um cidadão de bem, um pai como eu, de 2 filhos, pré-adolescentes, como é que eu vou criar meus filhos diante de uma sociedade que fala o seguinte, o brasileiro que se dane desde que eu tenha o meu candidato a qual eu aprovo? Eu achei uma frase bacana do Paulo Figueiredo, que ele falou o seguinte, que o brasileiro, às vezes, parece que ele não quer democracia. Ele não quer um democrata. Ele quer um ditador que defenda os seus interesses. Então, às vezes, parece que o cara, ele quer um ditador, um Luiz da vida, que, ainda que seja um ditador, ainda que 250 milhões de brasileiros, 230, sofram, mas eu quero botar o meu candidato, ainda que meu filho sofra. Eu não consigo entender esse ideário político que não deu certo em lugar nenhum no mundo, querem implantar aqui no Brasil, ainda que seja implantado por um cara que roubou, um cara que foi líder de uma organização criminosa. Isto é fato. Isto é fato. Até porque, quando o Supremo recorreu e anulou, ok? Ele anulou o processo, mas o fato não foi retirado, não só do processo, quanto da mente de cada brasileiro. E eu tenho convicção que o brasileiro, no fundo, ele sabe, ainda que seja elegível, que quem desvia a verba não merecia sequer o nosso respeito. Porém, temos que aturar isso. Mas certamente, agora, e outra coisa, uma eleição equilibrada, lamentavelmente, agora é hora de força. É hora de você falar com o teu amigo que está na dúvida, o cara está pensando em anular voto, é você aclarar o cara. Você muda um voto aclarando a situação para ele. Meu querido, você não consegue entender, não, que parece que o TSE
está tirando inserções do presidente, que toda a mídia está contra ele. Qual é a razão de toda a mídia estar contra ele? Por que o mundo está contra ele? É o que passam. Estão mentindo para você. Estão querendo esconder a verdade. Fala a verdade para o teu amigo do lado, do isentão. Note, nós temos mais de 30 milhões, quase 40 milhões de eleitores, entre eles que votaram na Simone Tebet, no Ciro Gomes, no Padre Kelmo, não é isso? Votos brancos e nulos dá mais uns 30 milhões, acho que 25 milhões de abstenções, com mais 5 de branco e nulo. Eu posso estar errando o número, mas nós temos... São 32 milhões de abstenção. 32 milhões de abstenção. 32 milhões de pessoas falando o seguinte: não vou votar, não estou afim de votar, eu não estou nem aí. Fala para esse cara: vem cá, você não está nem aí, meu amigo, agora é hora. Faz o seguinte, pensa nessas eleições como se fosse na tua casa. Você vai que nem que um bandido, ou não sei se é bandido, o TSE eu não sei se ele é bandido, vai governar a tua casa, o teu país. É isso que você quer para você? Fala para o teu amigo isentão. É nessa hora que a gente vai provar a nossa força. É nessa hora que o cidadão exerce efetivamente a sua cidadania. Canuto, e falando de mentiras, olha só essa notícia aqui. Lula ignora TSE e volta a associar Bolsonaro à exploração infantil. Nessa terça-feira, o candidato ao Planalto, ladrão, bandido, vagabundo, voltou a associar o atual mandatário do país, Jair Bolsonaro, à exploração infantil. Na fala, o ladrão descumpre uma determinação do Tribunal Superior Eleitoral que proíbe a campanha petista de fazer esse tipo de associação ao chefe do Executivo. Ou seja, ele sabe, basicamente, que nada vai acontecer, ele continua mentindo, dizendo que o salário mínimo vai ser diminuído, vai ser congelado, ele continua mentindo, fazendo associação do presidente com exploração infantil. Ele só sabe mentir. Tudo que esse vagabundo tem é mentira na sua boca. Ele e a sua organização criminosa mentem descaradamente a todo momento, porque sabem que não serão punidos. É por isso que eles mentem assim, né, Canuto? Bom, gente, o Lula mente porque ele está cobertado pela justiça. Ele está cobertado pelo TSE e pelo STF. O Lula é o candidato do TSE. O que disputa esse ano não é Lula contra Bolsonaro. É o Brasil Verde e Amarelo, o Brasil Conservador contra o TSE. O primeiro Brasil Verde e Amarelo é representado pelo Bolsonaro. E o TSE é representado pelo Lula. É isso que está na cédula, na maquininha desse ano. Então a disputa não é contra o Lula, é contra o TSE, é contra a velha política, é contra o estamento burocrático, que é o termo lá que o escritor Raimundo Fauro usava, o estamento burocrático, que é quem manda no Brasil, de fato. E o candidato deles é o Lula, porque o Lula é o candidato da boquinha, da benesse, para esse monte de gente. Essa questão que o André falou do ditador, é mais do que um ditador. Esse pessoal, eles querem a boquinha de volta, eles querem alguém que garanta a boquinha deles. O dinheiro das estatais para patrocinar aqueles congressos com ministros, né? Vamos fazer um congresso num resort para discutir um artigozinho do Código de Processo Civil, aí você faz paga viagem, hotel 5 estrelas, resort, caviar, champanhe, lagosta para todo mundo, com o dinheiro das estatais. É isso que eles querem de volta. São os artistas querendo a Lei Rouanet de volta. Recentemente tem um vídeo aí do Caetano Veloso falando que os bilhões da Petrobras não são nada. E os bilhões ele não está preocupado com os bilhões da Petrobras, está preocupado com os milhões da Lei Rouanet. É isso que esse pessoal quer que traga de volta. E o Lula adora falar, eu sou candidato dos pobres contra as elites. O Lula é a elite. Ele é o candidato da elite, do estamento burocrático, da verdadeira elite brasileira. É ele o candidato. O Lula se enriqueceu na política. Adora falar, sair do Nordeste, do povo pobre e tal. E como é que ele conseguiu comprar triplex? O sítio de Atibaia. Ele se enriqueceu na política. E não tem como justificar a origem desse patrimônio. A não ser a ex-mulher dela, que é vendedora da Avon, né? Que arrecadou 3 milhões lá em pouco tempo, vendendo produto da Avon. Essa é a desculpa que ele inventa para o aumento patrimonial que ele teve. O Lula é rico, se enriqueceu na política, não se enriqueceu com mérito, com trabalho próprio, até porque ele não tem mérito, um cara que tem preguiça de ler, não trabalha, vagabundo, né? E é o candidato protegidinho do STF e do TSE. Então, assim, o Lula ele faz porque ele sabe, ele tem a certeza da impunidade. Agora, vai o Bolsonaro descumprir uma norma do TSE para ver o que acontece.
No máximo, o que o TSE pode fazer depois de uma denúncia dessa? Tira uma inserção do Lula lá como punição e tal, mas aí compensa. Né? A punição acaba compensando. Ele vai fazer mais vezes, ele vai continuar falando. Ele tem o DNA de infrator da lei. O Lula falou, e já falei, de mentiroso. Ele tem mais, além daquele vídeo famoso, né, que ele fala da França, que viajava e falava que no Brasil tinha 25 milhões de crianças de rua, agora tem um podcast quando ele fala que político tem que mentir, porque a mentira voa e a verdade engatinha. Então ele reconhece que ele faz uso da mentira porque ele precisa daquilo para ganhar a eleição. Quem faz uso da mentira, faz uso do roubo de dinheiro público, eu preciso disso para ganhar a eleição, porque eu fazer uma campanha com 50 milhões é uma coisa, fazer com 500 mil é outra. Então eu preciso desses 50 milhões aí para ganhar a eleição. Se ele precisa mentir, quem garante que não faz isso? A gente sabe que faz. A gente sabe que todo ano tem problema com prestação de contas do PT em campanha eleitoral. Agora, não está sendo suficiente mentir, não está sendo suficiente gastar milhões, porque o Brasil acordou, a internet não perdoa e está mostrando tudo isso. Agora ele precisa do apito amigo lá do TSE. Precisa desse tipo de sacanagem, de tirar a inserção do adversário, assim, na mão grande. Aquilo ali foi uma gatunagem que fizeram. Roubaram as inserções do Bolsonaro e deram para o Lula. Vai dizer, mais uma vez, ele vai dizer que não sabia de nada. Ele mesmo pode não saber desse detalhezinho, mas os assessores dele sabiam. E ele sabe que os assessores fazem sacanagem e sabem da sacanagem. E quando eu falo assessores, eu falo pessoal, seja lá da campanha dele diretamente ou seja inserido lá do TSE. E como eu disse aqui, o TSE, o candidato do TSE é o Lula. A disputa esse ano é Bolsonaro contra o TSE. Bom, e sabe qual é o motivo desse desespero deles? Vou falar aqui, vou passar para o Gustavo, porque esse aqui é o motivo real do desespero deles, tá? O desespero do sistema como um todo. Não é só do ladrão, não. Todo o sistema está desesperado, porque eles sabem de uma verdade que os institutos de pesquisa tentam manipular para esconder do povo. Olha aqui essa notícia. Lula já sabe que está perdendo por mais de 3 milhões de votos em São Paulo. O ladrão tenta agora, junto com Haddad, diminuir a diferença em São Paulo e brigar em Minas. A agenda do ladrão previa a ida ao Nordeste, que já foi descartada. Ou seja, já está perdendo mais 3 milhões de votos em relação ao primeiro turno. Esse cara está acabado. Gente decente não escolhe um bandido desse. Gente de família não escolhe um vagabundo desse. Ninguém quer um traste desse. A verdade é essa. Isso tudo é manipulação da imprensa. Olha aí, estava já se direcionando para ir para o Nordeste tentar enganar as pessoas, já recuou. Está voltando para São Paulo, que tomou mais uma peia de mais 3 milhões de votos. Vai perder feio em Minas, vai perder feio em São Paulo, vai perder feio no Rio, vai perder feio no Sul, no Norte, no Centro-Oeste, vai perder feio. E no Nordeste, essa vantagem que ele tinha vai diminuir muito, muito, porque ninguém vai permitir, obviamente, que esses caras manipulem, como eles estão fazendo lá, escondendo as inserções de rádio do presidente. Gustavo, esse é o motivo do desespero desses caras. É o motivo do desespero. Vai lá, André, vai lá, desculpa. Estou com a audiência para entrar aqui, só pedir desculpa à nossa audiência, meu amigo Alain, Gustavo Canuto, que acabou caindo, que eu preciso seguir, a audiência está abrindo aqui. Agradecendo a nossa audiência, amanhã eu estou na área com meus amigos Alain e Gustavo, com certeza, e Canuto. Abraço, obrigado, pessoal. professor. Abraço, audiência. Boa tarde, André. Como a gente estava falando, né, Alain? Por que esse desespero todo? Porque o que eles vendem, a proposta desse pessoal, as propostas desse pessoal, aquilo que eles não informam e têm coragem de não informar, dizer que não vai falar de ministério agora, que não tem um ministro, porque se ele disser qual é o ministro, ele vai perder voto. Tudo que eles defendem, criminalidade, bandidagem, qual pessoa em sã consciência vota nisso? Qual pessoa em sã consciência vota nisso? Esses números que a gente vê as pesquisas dando, informando e tudo mais, a gente nem pode confiar. A gente não pode confiar de jeito nenhum. Vejam só, vamos lembrar algumas coisas que aconteceram no primeiro turno. O primeiro turno dizia aqui no Rio que o nosso governador
iria disputar o segundo turno com Marcelo Freixo. Os dois estavam praticamente pertinho ali, um do outro. O governador ganhou com 60 e tantos % dos votos. Quem garante que esse cara tem isso tudo de voto? A gente acabou de descobrir aqui, graças ao trabalho da equipe do presidente Bolsonaro, uma fraude gravíssima nessa eleição. Gravíssima. Quem garante que a fraude só está nisso daqui? Infelizmente. E a gente não tem como auditar. A auditoria do PSDB de 2014 diz que não há auditoria, não dá para fazer auditoria. Os militares já falaram várias vezes que não dá para fazer auditoria. Então a gente vive num mundo onde a gente tem que ter tão somente fé. Fé no que essas pessoas dizem, fé no que os institutos de pesquisa dizem, fé no resultado que sai digitalmente das urnas. Fé, fé, fé. E o que a gente vê nas ruas é o quê? O povo apoiando o presidente. Olha, vazou um vídeo aí, vazou não, ele produziu um vídeo, o rapaz do Flow, e ele fala claramente, olha, eu comecei a ver que aqueles números ali não eram verdadeiros. Os números que eles botaram lá de 1 milhão de pessoas assistindo eram falsos. O dono do podcast, ele fala isso. Procurem aí, tem nas minhas redes, está em jornais, tem em tudo que é lugar. Ele fala isso. Tudo que esses caras se metem tem trambique. Primeiro turno, né, Alan? A gente cansou de mostrar aqui os comícios do PT com cercadinho, para poder parecer que tinha mais gente, para ficar todo mundo concentrado. Gustavo, a Simone Tebet esteve aqui em Niterói com esses caras aí, com o Molon, com o Freixo, com não sei quem, com o Ladrão, com o Vice, com tudo. Tomou ovada. Nego de cima dos apartamentos, tacando ovo na cabeça dela, jogando ovo. Ninguém quer esses tralhas. O Alckmin foi lá no interior de Minas, onde Bolsonaro foi, e que, segundo eles, perdeu. Vai lá ver a vergonha que ele passou, foi enxotado. Ninguém quer esses tralhas no Brasil, rapaz. Tá claríssimo isso. Exatamente. Ontem na Bahia, botei o vídeo lá, botei até com a data errada, que digitei errado sem querer, botei a data de hoje. Ontem no interior da Bahia, onde o Bolsonaro perdeu, assim, 70-30. Uma praça lotada, gente que não acaba mais. E por que ele vai para São Paulo? Porque São Paulo é mais fácil da mídia cobrir, é mais fácil de vários veículos de mídia estarem presentes. E em São Paulo, a população é muito maior, então você consegue, teoricamente, mobilizar mais pessoas, tentar mudar o voto de mais pessoas. É só por isso que ele vai para São Paulo, para parecer que ele tem apoio, para a mídia ficar reverberando e os canais darem imagens diferentes, várias câmeras, porque a empresa A tem uma câmera, a empresa B tem outra câmera, então eles fazem aquela confusão mental, e é isso que eles fazem através da mídia. O Canuto estava falando há pouco que, olha, esse sujeito ele faz isso tudo porque o TSE protege, mas antes do TSE proteger, as empresas de mídia têm uma culpa muito grande nisso, porque elas não pegam e falam, o cara está mentindo. É assim, ó, Bolsonaro mente, Lula se engana e a mídia manipula. O que a gente está vivendo hoje é isso. Sempre quando fala alguma coisa do Bolsonaro mentiu, Bolsonaro errou, Lula se enganou, Lula exagerou, Lula comete um equívoco. E eles manipulando o tempo inteiro para enganar o povo. Então, por isso, o desespero de vir para São Paulo. O desespero de ficar em São Paulo e Minas. Vão tomar uma sova em São Paulo, vão tomar uma sova em Minas, vão tomar uma sova no Rio, vão tomar uma sova nos estados do Sul, vão tomar uma sova no Centro-Oeste, em boa parte do Norte, e no Nordeste vamos ver agora uma diferença absurda. Quer mostrar? Quer apostar? Depois de descoberto esse esquema das inserções aí, e apostar que vai vir uma diferença absurda no Nordeste? Tem quase que certeza absoluta. Quase que certeza absoluta. Lembrando que a denúncia feita pelo Fábio Van Garten, apresentada pelo Fábio Van Garten, mostra que o principal local prejudicado foi a Bahia, onde deram esses números gigantescos. Mas aí eles só manipularam ali, na questão da propaganda. No resto, está tudo certinho. No resto, não teve mais nada. Tá bom. Ainda tem mais, hein? Eu vi ontem um vídeo aí, parece que é o pessoal do BOP, né? Lá de Santa Catarina, não sei se era um capitão, acho que era um capitão, falando exatamente sobre o bonezinho que a Rede Globo e os artistas estão falando, que não, é só uma abreviação de complexo, e o cara diz lá claramente, não é não. Isso chama-se cupincha. Eu falo com os caras do BOP aí no Rio de Janeiro, e é verdade, esse CPX é de cupincha. E é isso mesmo, né? A gente sabe que é. Eles estão tentando esconder tudo.
são tudo um bando de bandidos criminosos em conluio, tentando enganar o povo brasileiro. Quero aproveitar para dizer para vocês que amanhã, quinta-feira, dia 27/10, às 15 horas, o presidente Bolsonaro estará aqui no Rio de Janeiro, no bairro de Campo Grande. Bairro de Campo Grande. Você que é do Rio de Janeiro, venha participar conosco. Eu também estarei lá, né, e outras pessoas, outros deputados também, estaremos lá, junto com o nosso presidente, fazendo um ato de vira-votos. Convide uma pessoa que você sabe que está indecisa, que não votou no primeiro turno, convide essa pessoa, leve essa pessoa nesse evento, que será importantíssimo. Meus amigos, quero agradecer demais a participação de todos vocês, Gustavo Reis, Canuto, professor André, que saiu, e principalmente a vocês que ficaram conosco até agora. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Não parem de conquistar votos. Não parem. Ontem nós ficamos até 8 horas da noite na rua, gravamos vídeo para mostrar para vocês. A gente faz isso para estimular as pessoas. Mas é importantíssimo que você não pare de conquistar votos até domingo. Liga para o seu amigo, liga para o seu colega da igreja, do trabalho, da faculdade. Não deixa de conquistar votos. Essa é a nossa missão. Deixa a segurança para as Forças Armadas, que eles farão isso muito bem. Se você conhece alguém que tem dificuldade para ir votar e você tem carro, oferece carona a essa pessoa. Por quê? Porque os bandidos, né, já estão oferecendo ônibus gratuito, né, porque a gente sabe como é que eles trabalham. Coloca dentro da favela, dá 50 e manda a pessoa votar no candidato deles. É assim que eles trabalham. Então, nós que somos pessoas do bem, decentes, precisamos levar as boas pessoas para irem votar. Faça a sua parte, porque você fazendo a sua parte, eu fazendo a minha, nós vamos virar esse jogo. Eu estou chamando de virar aqui... Só uma coisinha, muita gente que se desanimou, que acha que não vai dar certo, e que as Forças Armadas não fazem nada, etc. E tal. Aquela ladainha que a gente já cansou de ouvir, muito entrada nos grupos que ficam semeando isso. Nós acabamos de ter uma prova de que o presidente Bolsonaro, o grupo do presidente Bolsonaro, está trabalhando e está atento a tudo. Nós acabamos de ter essa prova. Essa denúncia gravíssima mostra que está todo mundo prestando atenção no que está acontecendo. Então a gente tem que fazer a nossa parte. Nós vamos fazer a nossa parte. Não entre na conversa daqueles... Tá vendo? Eles agora exoneraram o cara e não vai acontecer nada. Tá vendo? É isso daí. As Forças Armadas não fazem nada. E blá, blá, blá. Vamos fazer a nossa parte e votar. A gente precisa confiar no nosso presidente. Nosso presidente nunca nos traiu. Então não entre nessa narrativa. Tem muita gente infiltrada fazendo isso. O cara faz um perfil, se veste todo de verde e amarelo, da RT em um monte de gente, mas fica sempre semeando discórdia ou semeando desânimo. Não entre nessa conversa. Não entre nessa conversa. Exatamente isso. Bom, recado está dado, meus amigos. Que Deus abençoe a todos. Até amanhã, 10h30 da manhã. Fiquem todos com Deus.